Bertulha. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de outubro de 2014. É uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 3191. Ele tem 11 páginas, 32 logias e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a prova da imagística, da especialidade Mental Somatologia. E ele foi redigido pela neoverbetógrafa, professora Nara Oliveira, que é brasileira, natural do Rio Grande do Sul, graduada em Serviço Social, especialista em Metodologia do Ensino Superior e mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 94, docente da Conscienciologia desde 2000 e tenepsista desde 2012. A prova da imagística é um mecanismo avaliativo auto- e heteroconscienciométrico utilizado periodicamente pela Consim, homem ou mulher, para testar, exercitar e desenvolver potencialidades imaginativas, criativas e inventivas, ao observar, perceber, identificar e interpretar determinado objeto e elaborar 200 considerações descritivas sobre o mesmo. Na pensenologia, o holopensene pessoal da imaginação, a pensenização por imagens. Na fatologia, a percepção sensorial, a acuidade visual, o emprego da imaginação com lógica, racionalidade e criatividade, o detalhismo investigativo, os artefatos do saber da holoteca, a concentração, a memória, o raciocínio lógico, o inventário histórico das vivências parapsíquicas, a enumerografia, a associação de ideias. E na parafatologia, a prova da imagística como sugestão do serenão australiano, a recuperação de cões, o aprendizado do discernimento entre evocações sadias e patológicas, a sincronicidade pictográfica, imagética e imagística, a interpretação de cenas e cenários intra- e extrafísicos, as inspirações parapsíquicas. E aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem várias tabelas e listagens muito enriquecedoras aí, relevantes aí para o tema. Então a gente tem a primeira, que é denominada edições, que é justamente uma tabela com as edições da prova da imagística. Depois a gente tem uma listagem denominada criteriologia, com 27 critérios de avaliação mais relevantes utilizados como parâmetro para a correção da prova. E temos também uma listagem com os objetos. São 212 objetos presentes nas 8 edições da prova. E a gente tem também o item objetivos, com 16 objetivos práticos alcançáveis e recomendáveis aos participantes da prova da imagística. Temos também uma tabela com desempenho, os melhores desempenhos das 8 provas realizadas. E uma outra tabela com as sincronicidades, muito interessante. A gente pode verificar, então, a sincronicidade na distribuição aleatória dos objetos aos participantes. E temos também uma tabela de errologia, com os 10 erros mais frequentes praticados pelos participantes em relação aos critérios da prova. Agora, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos os verbetes abstração, acrobacia mental somática, autodisciplina imagística, criatividade evolutiva e imagística. E na frase enfática, a prova da imagística expõe tecnicamente a síntese do nível de cosmovisão da Consim, evidenciando as faculdades autocognitivas em relação às gestações conscienciais verponológicas. Na questionologia, você já participou da prova da imagística? Pretende participar das próximas provas? Nas referências bibliográficas, nós temos então uma fonte. Agora a gente vai aqui para a mega-análise do verbete, Essa mega-análise ela é
feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Teste, lógica, objetos, correlação, imaginação, concentração, criatividade, iconografia, detalhismo, raciocínio, acuidade, racionalidade, intraconscienciologia, mentalsomatologia, parapercepciologia, autocogniciologia, experimentologia, cosmovisiologia, euristicologia e enumerologia. Agora, professora Nara, antes da gente começar com as perguntas, os debates, eu queria que você contasse para a gente da sua motivação, né? A gente sabe que você é pioneira aí na elaboração, na equipe da prova, mas seria interessante ouvir de você mesma essa questão da motivação para a escrita desse verbete, né? Eu não tive dúvida, eu estou atrasada, muito atrasada com os verbetes, né? Eu disse, finalmente eu estou largando a lanterna, foi muito tempo para escrever o verbete, mas eu sabia desde o início que o primeiro verbete que eu ia fazer era a prova de magística. Eu penso que a importância, todos os temas são importantes, mas a prova de magística é um tema que se destaca, primeiro porque foi uma sugestão de Serenão. Tendo sido uma sugestão de Serenão, nós podemos, então, constatar a importância ou os efeitos disso em termos de assistencialidade, já que Serenão é um especialista, né, ou uma referência máxima para nós em termos de assistencialidade. Então, eu acho que é indiscutível a questão de priorizar a escrita desse verbete. Eu aqui gostaria de ressaltar que eu escrevo esse verbete representando um coletivo, porque nós somos muitos professores na configuração, estruturação, organização da proposição da prova de magística, como na proposição que eu digo estruturada. Então, de Serenão, nós então tivemos que decodificar essa solicitação, e aí fizemos isso a partir de um trabalho exaustivo de toda a equipe, que testou na própria equipe, né, as possibilidades para construir então um modelo que fosse um modelo para começar a dar o start nas provas, e aí foi sendo aperfeiçoado, evidentemente, com as avaliações, os resultados, né, com a participação de todas as pessoas que realizaram a prova. A cada ano nós temos novos elementos incorporados, né, em função dos novos grupos que fazem, das pessoas que chegam, dos reciclantes também, dos principiantes, no sentido que fazem pela primeira vez a prova. Então, é um empreendimento de todo esse grupo de professores, né, que anualmente trabalha na prova da magística na avaliação, trabalha na prova da magística no aperfeiçoamento da metodologia ou da tecnologia. Tá certo, muito bom. Agora, professora Nara, enfatologia. Na página 8, terceira linha, o teletertuliano ele pergunta como podemos burilar cada vez mais o nosso detalhismo investigativo no cotidiano. A gente teve, inclusive, um curso associado à prova da magística que foi desenvolvido na Aracê, nós fizemos lá no Espírito Santo. No próprio campus? No próprio campus da Aracê, porque a Aracê já tem 2 edições e terá a terceira edição da prova da magística agora em dezembro, né? Nós já fizemos edições lá. E aí, na primeira edição, nós fizemos um curso associado que era justamente a aplicação da imagística ou a aplicação dessa metodologia no cotidiano. Quer dizer, a prova, ela nos instiga, ela é instigante porque nos coloca durante 3 horas diante de um objeto, centrados naquele objeto, tentando fazer uma leitura que possa contemplar o que nós vemos com todas as percepções, lembranças, holomemória, inspirações, etc. Então, ela é um desafio e ela é marcante, porque são 3 horas, é intenso o exercício. E a gente entende que esse exercício intenso, ele é marcante e à medida em que sugere que a gente possa, então, prorrogar a experiência para o nosso cotidiano. Ou que nós aproveitamos bem a prova quando nós saímos de lá percebendo quanto somos distraídos diante das coisas e cenários que estão ao nosso derredor. Então, eu penso que um dos benefícios mais imediatos da prova é esse. Fazer com que a gente tenha uma autocrítica ou que a gente tenha um senso de realidade da nossa distração perante objetos, cenas, cenários que estão ao nosso redor no dia a dia.
O ideal seria que nós pudéssemos estar aplicando a prova da imagística como respiramos, né? Todos os dias, observando e anotando o máximo possível o que nós podemos visualizar no entorno, refletindo sobre isso e ampliando, então, a nossa cognição. E é interessante, eu acho, como efeito de fazer a prova, você cair a ficha do seu grau de ignorância perante o que cerca, né? Objetos mais simples. Você para pensar, puxa, eu não sei nada disso. Eu uso isso todo dia no meu cotidiano e uma coisa tão simples e aparentemente tão banal e eu sei tão pouco sobre esse objeto. Isso, né? Agora você está falando disso, eu estou me lembrando de ontem que nós tivemos uma oficina na Semana de Holotecnologia, né, que era uma oficina sobre expografia, falava um pouco sobre exposição e, inevitavelmente, os objetos estavam lá para que a gente pudesse falar sobre eles. E uma coisa que a gente pode verificar no depoimento das pessoas, né, que às vezes a gente precisa pensar um pouco melhor, é o tanto quanto, às vezes, nós associamos a nossa desatenção com relação aos objetos a um desapego. Quer dizer, nós não nos importamos com as coisas, né, ou não, a gente não dá muita importância para as coisas. E aí, eu acho que cabe nós pensarmos no exemplarismo do professor Valdo, né, que acumulou objetos e livros e impressos, enfim, durante toda a vida, a partir dos 4 anos de idade, né, começou a organizar isso melhor, com um espaço melhor aos 9, mas de lá até hoje ele acumula objetos. E vem doando esses objetos depois que a gente conseguiu consolidar a holoteca aqui no campus do CAEC, mas, durante toda a vida, utilizou esses objetos. Eu acho que uma passagem também que vale a pena colocar é, por exemplo, a questão das conchas, né? Ele disse que, para fazer uma projeção no fundo do mar, passou meses estudando exaustivamente as conchas. Quer dizer, é muito estudo, é muito empenho, né? É muita observação, muita atenção, muita dedicação a uma coisa, a um objeto, né? Para que a gente possa, então, promover algumas experiências que são transcendentes ou que nos colocam além dos limites intrafísicos e para acionar a nossa holomemória, para poder correlacionar o quebra-cabeça das retrocognições, enfim, favorece em todos os sentidos, né? Muito bom. Agora, na fatologia, na página 8, final da 3ª linha, ele pede se você poderia falar mais e exemplificar a respeito dos ícones retrocognitivos. Ok, nós podemos partir do pressuposto, né, que todos os objetos, especialmente aqueles que não foram inventados nas últimas décadas ou nesse período em que a gente está na última existência, na nossa atual existência intrafísica, todos os demais objetos que foram inventados em ocasiões anteriores ao nosso nascimento, eles são potenciais ícones retrocognitivos, né? Quer dizer, nós podemos, em algum momento, ter encontrado esses objetos, ou ter encontrado, ter interagido, podem ter sido parte do nosso acervo de bens materiais, podemos ter inventado, podemos ter utilizado, enfim, criado esses objetos nessas ocasiões. Então, o estudo, os objetos nas exposições, quando a gente coloca em exposição, eles têm esse objetivo, e na prova, que é justamente despertar. Por que alguma coisa nos chama mais atenção que outra, né? Por que algumas coisas capturam a nossa atenção de uma forma inexplicável inicialmente? Quer dizer, se algo capta a nossa atenção de forma inexplicável, nos seduz de uma forma tão extrema, nós deveríamos, portanto, estudar, pelo menos para entender as razões pelas quais isso acontece. E eu penso, então, que, assim como nós temos os livros, os textos, as palavras, né, enfim, os impressos para ler, interpretar, estudar e refletir, nós temos os objetos, as coisas, elas também têm um texto, elas também têm uma mensagem, e são mensagens mais complexas porque mais subjetivas. Entretanto, o texto escrito também tem subjetividade ou tem mensagens subjetivas contidas nos espaços intervalares entre uma palavra e outra, vamos dizer assim. Ou entre uma frase e outra, um capítulo e outro. Então, tanto uma quanto outra são linguagens também subjetivas, né? Então, tem uma complexidade própria, particular.
Então, os objetos da prova da imagística estão lá como ícones retrocognitivos. E aí a gente conta também com as sincronicidades, né? Às vezes as pessoas sentam diante de um objeto que nunca viram, e isso é intrigante e constrangedor, né? E as pessoas passam apuro para poder fazer o trabalho. E nos coloca, então, diante de uma situação do tanto que a gente tem para ver, pensar, interpretar, estudar, que a gente não estudou ainda. E outros se deparam com objetos muito familiares, muito particulares, né? Então, numa prova, noutra não. Então, eu acho que se aprende com tudo dentro da prova da imagística. Isso. Você quer perguntar? Sim, Nara. Em sindromologia, você colocou a síndrome da distorção imaginativa. Eu gostaria que você fizesse uma correlação entre a prova da imagística ou o exercício diário que ela starta, em relação a essa síndrome da distorção imaginativa. Nós entendemos que quanto menor o repertório, o arcabouço cognitivo, maior a incidência da síndrome, né? Não é por nada Mecanismo de defesa básico. Então, não é por nada que o Serenão propõe que a gente comece fazendo 200 correlações, né? Não é uma, nem duas, nem 10, né? São 200 correlações. Então, para chamar a atenção de que realmente nós precisamos encarar ou enfrentar essa complexidade se nós queremos, de um jeito ou de outro, uma saúde cognitiva, consciencial, que nos permita transformar a realidade de uma forma mais efetiva e não tão tímida como ainda nós conseguimos enfrentar nos dias de hoje, né? Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós pensamos, quanto mais nós nos dedicamos, né, à investigação daquele objeto, não daquele, mas de todos os objetos, porque, na verdade, a prova parte de um objeto para fazer com que, através dele, você desperte para o quanto você precisa prestar atenção nos demais. Então, essa postura, né, mais exaustiva e mais efetiva diante de tudo aquilo que foi produzido pela humanidade, ou tudo que representa, então, em alguma dimensão, as capacidades e avanços evolutivos da cognição humana, né, através do conhecimento humano, deve ser, para nós, prioritário em termos de interesse e em termos de investigação. E também favorece a nossa lucidez extrafísica, né, Nara? Tem um outro aspecto que a gente coloca aqui, que é a leitura de cenas e cenários extrafísicos, que é quanto menor o nosso repertório, menos recursos nós temos para poder interpretar uma cena em um cenário extrafísico. E aí acontece que nós podemos inferir mais ou supor mais, né? E aí, quanto mais a gente infere, supõe e não testa isso, investiga isso no sentido de transformar essa hipótese em algo válido, mais nós podemos errar ou nos equivocar. Então, para diminuir os equívocos, né, nós teríamos que, ou para aumentar a nossa lucidez extrafísica, esse é um dos exercícios indicados, dentre tantos outros, né, de exaustividade, como a enciclopédia, né, como os verbetes, enfim, propostos pela Conscienciologia. Obrigada. Agora, na fatologia também, Nara, na penúltima linha, ele pergunta sobre qual o objeto de estudo da dosmologia. Se você poderia falar mais sobre essa especialidade. É uma especialidade que os pedagogos assim são bem familiarizados, né? O estudo dos sistemas avaliativos, né? Ou dos instrumentos que nós criamos, né? Provas, testes, exames, uma série de instrumentos que nós criamos para dimensionar ou para mensurar o conhecimento, a assertividade, né? Então, é uma das áreas do conhecimento um dos desdobramentos, ou uma das áreas do conhecimento dentro da educação, da pedagogia. Agora, ele pergunta assim, se o imaginário mítico, lendário, fabuloso de uma consim auxilia ou atrapalha a realização da prova da imagística? Eu gosto de dizer que tudo é relativo, né? Porque a gente já aprendeu isso e a gente parte dessa premissa aqui nos nossos estudos de uma maneira geral. Claro que a fábula, de uma maneira geral, ela não é o melhor, né? Quer dizer, então, mas nós, durante toda a nossa história, na nossa holomemória, na nossa holobiografia, alimentamos, construímos holopensenes fabulosos, vamos dizer assim, né? Ou místicos, lendários e etc. Então, isso está dentro da nossa holobiografia
e importa muito do ponto de vista da retrocognição. Faz parte da nossa história, faz parte da história da evolução e da produção do conhecimento humano, né, ou da passagem de um sistema de conhecimento para o outro, né, do mítico para o religioso, filosófico, científico, enfim. E ainda é algo muito presente em muitas sociedades contemporâneas, né, agora no nosso tempo. Então, existe, importa estudar. Está conosco, faz parte da nossa realidade. Quando eu digo faz parte da nossa realidade, não direta, mas indiretamente, se direta também, a gente precisa estudar. Então, nós temos dentro da prova da magística objetos que são representações místicas e do imaginário mítico. Temos não só os objetos, mas objetos que se relacionam com isso, que só têm decorrência, vamos dizer assim, ou estão associados a isso, e que nos ajudam também a pensar, reordenar, reorganizar e entender ou compreender que nesse caminho, né, nós já vivenciamos essa realidade, hoje na Conscienciologia, superamos ou estamos tentando superar a predominância ou a soberania desse tipo de imaginário, desconstruir essas realidades do ponto de vista das retrocognições. Então, interessa, porque faz parte da nossa realidade integral, né, holobiográfica. Agora, no caso das fábulas, eu penso que eram amplamente utilizadas para difundir valores, princípios, principalmente nas crianças. Algum tipo de leitura ou escrita que foi feita nesse sentido, foi usado como recurso. Historicamente, né, você está falando. Agora, em termos da prova em si, nesse sentido de fazer correlação, né, citação, de ser uma referência cognitiva, né, em relação àquele objeto, pode ser útil realmente. Uma coisa é você estar imerso no holopensene místico. Outra coisa é você ser um pesquisador que estuda o holopensene místico. Como uma referência, exatamente, como um gancho, né? Perfeito. Então, a mesma coisa. Você tem lá na holoteca um objeto que é, por exemplo, um uniforme de artes marciais. Você vai exaltá-lo como antissomática, né? E não como... Então, a abordagem que o pesquisador faz daquilo que ele estuda a partir de uma proposição paradigmática, no caso aqui, o paradigma consciencial. Aqui, pega aqui, ó. Nara, na página 17... ali você tem duas tabelas. A tabela confronto erros, acertos. O último, opistografia e anopistografia. Por que necessariamente a gente sabe que o professor Valdo não escreve, não é o estilo, né, se escrever dos dois lados do papel, mas especificamente por que incorre em erro? De uma forma geral, toda vez a gente precisa ter o pensamento limpo, né? E imediato, disposto. Não é apropriado você escrever, vamos dizer, quando você está fazendo a pesquisa e fazendo apontamentos, utilizar as duas páginas, porque, primeiro, e eu acho que na nossa experiência da holoteca a gente pode visualizar isso bem, é muito provável que nós venhamos a desprezar o que está atrás do papel na consulta com muita frequência. Então, você olha o que está na frente, num papel branco, anotado, e não observa o que está atrás. Ainda mais se você estiver usando para registro, né, um lápis, uma lapiseira, ou uma caneta fina, alguma coisa assim, em que não dá sombreamento. Então, isso pode acontecer. O ideal é a gente ter o pensamento limpo, numa página limpa. O professor Valdo costuma dizer que a economia, como é que é a economia na base da porcaria, né? Que tentar fazer uma economia, corta um papelzinho, tira um pedacinho, porque eu tenho uma frase para colocar, então eu tiro um pedacinho desse papel e coloco. Aí você pode me dizer a questão, né, de economia de papel e etc. E a gente trabalha com a reciclagem para trazer as coisas de volta, operar de volta, mas, enfim... É o melhor. Um papel se perde, um papel pequeno se perde, né? A informação de trás pode se perder também. Então, eu penso que esse elemento ele é importante para se considerar enquanto um detalhe, no sentido de prevenir ou da profilaxia da perda da mensagem e o aproveitamento máximo de toda a mensagem. Tá. Então, eu acho que o foco seria realmente o aproveitamento da mensagem. Eu vejo que tá. E anteriormente, na página 12...
o item... Aí uma curiosidade, o item 35, você colocou ali, cadeira, quebra-cabeça tridimensional, miniatura. Eu não conheço, mas a minha pergunta não diz respeito especificamente à estrutura do item, e sim, como você, em termos de avaliação, né, fazendo parte do item 35 ali, fazendo parte da equipe de avaliadores, se a pessoa que está fazendo a prova, ela não fala sobre a cadeira, mas fala sobre o quebra-cabeça, por exemplo, como isso se estruturaria em termos de avaliação? Inclusive, a gente tem um elemento aqui, nos critérios de avaliação, a gente coloca isso, né? Que evidentemente, nós não podemos colocar algumas coisas em cima da mesa do pesquisador, né? Como um avião, por exemplo, né? Ou como um animal, ou como uma planta, às vezes, enfim. Então, nós temos que trabalhar com sistemas de representação, com réplicas em menor tamanho. A gente não pode botar uma cadeira grande em cima da mesa, isso vai criar um problema para o pesquisador. Vai ser desconfortável e tudo mais, ergonomicamente nem é indicado. Então, nós temos que trabalhar com sistemas de representação, né? E, na verdade, os objetos, de uma maneira geral, muitos deles, ainda mais quando são artísticos, são sistemas de representação. Então, a pessoa deve e pode utilizar o processo da miniatura como um elemento e associar a miniatura. Entretanto, a miniatura não é a ordem primeira, ou ela não é a prioridade. Você usa a miniatura como um recurso de representação de algo que é objeto que você deve ter como foco para as suas associações. Certo? Se não, se você começa a ter mais associações para a miniatura do que para o objeto que está representado na miniatura, você desviou na prova. Isso é um desvio. Certo? Então, deve considerar a condição da miniatura, mas como secundária, não como... Mas vocês estariam, no caso, considerando a ordem primeira como objeto foco principal e o quebra-cabeça, a miniatura, a estrutura, também poderia entrar como... fazendo parte do objeto, nesse caso. Porque ele está ali, aquela realidade está representada por uma miniatura. O pesquisador não deve ignorar essa realidade, em hipótese alguma, ele deve considerá-la. Mas como um foco de representação. Não é o prioritário. Porque só aí já dá umas 50 de quebra, né? Pensei eu aqui, rápido. Quando assim, você pensa em termos de quebra-cabeça... Em termos de quebra-cabeça, em termos de um objeto especificamente. Eu te diria que 50 já é desvio. Aliás, menos que 50 já é desvio. Bem menos que 50 já é desvio. Essa que era a minha pergunta, tá? Entendi. Ok. Pode perguntar. Na parafatologia, segunda e terceira linha, você pode comentar sobre o aprendizado do discernimento entre vocações sadias e patológicas? Sim. Isso eu me lembro sempre quando a gente fala dessa questão da evocação sadia e evocação patológica, da questão de que nós não podemos ter medo dos objetos, né? Nem medo dos artefatos. Então, nós devemos lidar com eles como pesquisador que investiga, enfim. É evidente que nós vamos fazer uma assimilação com aquele objeto quando estamos trabalhando, temos que desassimilar, porque todo objeto ele é um agregador, não é agregador, como é que a gente chama de energia? Condensa energia, concentra energias, enfim. Agora, a tendência da pessoa, de um jeito ou de outro, quando ela tem um apriorismo diante das coisas, ou tem apriorismo diante de algumas realidades, às vezes, se colocar diante do objeto com algum receio. Algum receio porque já tem um conceito pré-concebido de que aquele objeto representa alguma realidade não positiva ou alguma realidade negativa, e nesse momento, evidentemente, já estabeleceu um rapport de uma predisposição que não é saudável com aquilo que está sendo pesquisado. Isso pode gerar, e normalmente gera, algumas, e às vezes isso é consequência de alguma evocação negativa, de alguma experiência que a pessoa teve, que não foi muito favorável, ou de alguma cena que ela testemunhou ou apresentou em que aquele objeto fazia parte e não traz determinadas recordações que sejam mais saudáveis. Isso é possível de acontecer dentro da prova. Vai depender do micro-universo consciencial de cada consciência. Agora, nós estamos dentro de uma prova que é um exercício proposto por um paradigma, que é o paradigma consciencial, num campo estabelecido para isso, onde a predisposição dos amparadores é favorecer as inspirações. Então, a ideia é de que as pessoas, se por um acaso escorregarem nessa realidade, ao mesmo tempo busquem, né, a autoconsciência de que aquilo não é lugar para isso.
vamos dizer assim, né? No sentido de evitar qualquer tipo de experiência que seja desconfortável. Então, faz lá o seu estado vibracional, reflita sobre isso, no sentido de que não há porquê assombrar-se em uma realidade dessa, porque não é ambiente para isso, e eu penso que as coisas já ficam mais tranquilas. Isso acontece, às vezes acontece na holoteca também, na prova da imagística acontece, e eu vejo assim, as pessoas às vezes nem são muito autoconscientes disso, elas começam a ficar inquietas. Então, a gente percebe pela inquietação, sacode muito na cadeira, né, se movimenta demais, está incomodado, alguma irritação que não é muito evidente, mas a gente percebe. Então, isso acontece. E aí, pessoas que saem mais cedo, ou joga a toalha, né, que nem a gente diz, né, poderia ficar lá, naquele campo, que é um campo, implantado com esse objetivo, para você expandir as suas possibilidades de compreensão, para você ir mais longe nas suas associações, para você transbordar, vamos dizer assim, aquilo que é a sua bagagem. Enfim, é um campo para ser explorado. E você joga a toalha, você abriu mão de explorar o campo, né? Eu terminei, quer dizer, ali você abre mão, você coloca o exercício na sua dimensão particular e despreza toda uma realidade multidimensional que está à sua disposição, né? Então, aí a gente vê que às vezes tem a ver com essa questão das evocações. Tudo bem? Essa questão, ela ultrapassa o significado que a cultura dá para o objeto? Ou como ultrapassar o significado que a cultura específica dá para o objeto? Cada cultura, ela tem o signo, o significado, né? Isso. Como que se ultrapassa isso? Isso. Eu penso que, assim, dentro da prova da imagística, você começa com o que você tem, que é a sua bagagem, porque você não tem nenhum recurso de consulta senão a sua bagagem. Desculpa. A sua memória. Então, você vai partir de tudo que você tem. Se você já viu aquele objeto utilizado de diferentes formas, em diferentes culturas, você vai lançar mão de tudo que você conhece sobre aquilo para colocar ali. Quando você sai de lá, aí que o exercício fica melhor e maior, porque você sai de lá querendo saber o que você poderia ter considerado e não considerou, ou o que estava faltando, né? Quer dizer, o que importa mais não é o que a gente sabe, é o que a gente não sabe sobre aquela realidade. Então, se você chegou lá e colocou 190 considerações, quais são as outras 190 que eu poderia ter utilizado e não utilizei porque eu não tenho? Se eu coloquei 10, a mesma coisa. Então, quando você sai, você começa a investigar o objeto, primeiro, você vai começar a verificar que o que você sabia sobre aquele objeto é uma realidade parcial. Você sabia algumas coisas, algumas abordagens, alguns usos, e não sabia outros. Isso vai expandir. E aí, depois disso, acontece o que é inevitável, né? Que na criatividade é inevitável. É você justamente começar a pensar na relação entre esses diferentes usos, diferentes significados, diferentes atribuições, vamos dizer, que as culturas dão, e transcender, transbordar, fazer interpretações que não são usuais. Que aí a gente está falando que nós já entramos num cenário da criatividade evolutiva, né? Que é quando você consegue uma sacada, vamos dizer assim, ou uma boa leitura, uma boa interpretação, uma nova significação não atribuída, mas que quando atribuída por você, todo mundo olha e jamais consegue entender como é que alguém não atribuiu aquilo antes. Então, isso eu acho que é o resultado mais avançado da prova da imagística. É quando você consegue criar significações ainda não criadas, que são interpretações que nos favorecem mais evolutivamente em relação àquelas realidades ou aqueles objetos que representam realidades. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, tá. Obrigada. Na página 8, eu queria que você continuasse a aprofundar esse tema, que você já está nele, que é a interpretação de cenas e cenários intra- e extrafísicos. Uhum. Porque quando a gente vai realmente para esse campo dessa prova, a percepção extrafísica, o amparo extrafísico, é uma coisa impressionante. Em contraponto, tem, às vezes, essa limitação intrafísica que a pessoa pode se impor quando ouve a palavra prova, né? Que algumas pessoas dão aquela travada e ficam com um monte de questões de comparação. Em vez de ela fazer essa competição com ela mesma, ela vai se olhar dentro de um grupo e, às vezes, ela vai tentar se colocar
fora para não ficar evidente, às vezes, alguma limitação que ela tenha com relação àquele tema específico. Mas é muito mais uma outra a abordagem, me parece, dessa prova de imagística, do que nesse nível de limitação de se comparar com o outro. Ao mesmo tempo, eu fico pensando na pangrafia e também na parapsicoteca. Então, se você puder fazer uma passagem, uma discussão e uma ampliação sobre essa questão das cenas e cenários intra e extrafísicos, eu agradeceria muito, Nara. Uma hipótese que eu tenho desde o início, quando a gente recebeu o primeiro papel lá do professor Valdo, né, com essa sugestão do Serenal Australino de fazer a prova da imagística, é essa, que melhorar o nosso gabarito para interpretar cenas e cenários extrafísicos ou melhorar o nosso gabarito de startar retrocognições. Então, eu acho que essa prova são hipóteses que a gente está testando, né, evidentemente, mas que o Serenão, quando nos propõe isso, ele está tentando nos ajudar nesse sentido, que a gente mesmo vê como nós fazemos confusão, às vezes, né, com relação às realidades intrafísicas. Nós vemos alguma coisa que é B e, num primeiro momento, atribuímos um significado que é A, porque, enfim, não observamos bem, nos distraímos, ou as nossas referências são limitadas, então nós usamos essas referências para enquadrar aquilo que é um objeto que nós não sabemos muito bem, mas a gente compara ou aproxima de uma realidade que a gente conhece, e aí acaba afirmando precipitadamente, né, alguma coisa sobre aquilo que muitas vezes não tem a menor relação com isso. Por exemplo, não sei se algumas pessoas aqui conhecem um sino tibetano. Alguém mais? Você conheceu na prova da imagística, Mércia? Eu não sabia que aquilo era um sino tibetano, nem que existia sino tibetano. Eu descrevi todo objeto como se fosse um cadinho. Um cadinho é uma tigela. Tem um negocinho que parecia que era de triturar, né? E eu acho que o meu índice de acerto ele foi alto, considerando o engano. Certo. Então, vejam bem, eu peguei esse exemplo porque é um exemplo clássico, assim, né? Nós associamos sino a uma imagem, né? Que é aquela imagem, aqui em cima você tem um cabinho, né? Aí você tem um copo, parece o que é um cálice virado, e dentro um pêndulo. Para nós ocidentais, vamos dizer assim, se associa um sino a essa imagem. Um sino tibetano é como se fosse uma tigelinha, um prato, né, de um cobre pesado, que tem uma outra peça que parece ser um socador, como a Mércia colocou, que você gira em torno da borda dessa suposta tigelinha e ele faz o som. Não tem qualquer aproximação daquela imagem. Se nós olhamos isso em qualquer lugar, a gente diz aquilo um instrumento utilitário doméstico de cozinha. Se a gente agora vamos transportar isso para uma cena extrafísica, né, com objetos, e você olha e você aproxima ou traz para perto das suas referências, né? Então, a incidência de erro é maior. O objetivo da prova é justo que a gente possa ampliar nossa cognição para interpretar menos equivocadamente as coisas intrafísicas e extrafísicas também, né? Não sei se eu respondi, se tinha algum outro elemento que era para explorar que eu me perdi? Não? Posteriormente, eu observei que esse outro aparelho tem que, não sei o nome também, é um gongo, não sei. Gongo aqui da TV. O gongo. O desenho é igualzinho, os traços dourados. Então, o acerto meu, acho que se deveu aos detalhes, assim, de cor, do tipo de desenho. Existem várias maneiras de descrever um objeto. A gente brinca que se a pessoa fica na descrição estrutural do objeto, ela arrisca pouco, porque ela vai descrever a estrutura, né? Então, a cor, o tamanho, a medida, a dimensão, enfim, ela vai descrever aquilo que está ali estruturalmente. Mas a descrição estrutural, ela é necessária. O problema é sempre, o desvio é sempre quando é excessivo. Você deve explorar o objeto como um todo e você faz lá 100 correlações só estruturais, né? Aí há algum problema no sentido de não avançar, transcender, né, a outras dimensões descritivas que não estrutural.
Agora, na área de tecnologia, na página 8, segunda linha, ele pergunta como funciona a técnica da incorruptibilidade da imaginação. Na verdade, assim, a técnica é uma das tantas técnicas propostas, né, da incorruptibilidade da imaginação. Tem um verbete que eu acho que eu coloquei aqui na remissiologia, que é do professor Max, que chama Autodisciplina Imagística. E nesse verbete ele explora essa questão da técnica da incorruptibilidade da imaginação, que nós sabemos que todas as coisas que são produzidas, tudo que existe, foi antes produzido na esfera da imaginação humana. Então, se a gente está sentado nessa cadeira aqui, um dia alguém viu essa cadeira que não era concreta e conseguiu transformá-la de modo tridimensionalmente, de modo que a gente use até hoje. Mas então, tudo passa pela esfera da imaginação. Uma boa parte do que passa pela esfera da imaginação, a gente torna uma realidade concreta, material, que pode nos ajudar em termos de progresso, evolução, conforto, segurança e etc. Uma série de coisas, inclusive ameaçam, né, o nosso conforto, a nossa segurança e a nossa saúde, e uma série de outras coisas moram, vamos dizer, no território da imaginação, como lembranças saudáveis, né, como recursos saudáveis, e outras como recursos nocivos, nosográficos, patológicos, vamos dizer assim, que podem nos atrapalhar, né? Então, quando a gente fala em corruptibilidade, é no sentido de que, na evolução do subhumano para o humano, nós transitamos aí de uma imaginação que é uma imaginação não tão positiva, para uma imaginação mais positiva, saudável, evolutiva. Então, conhecemos as duas naturezas. A incorruptibilidade é não lançar mão, ou não fazer negócio, ou não utilizar do jeitinho, né, para trazer para a nossa realidade hoje coisas ou elementos que são anticosmoéticos, né? Então, a abordagem é justo essa, não colocar elementos cosmoéticos com aparência de anticosmoéticos com aparência de cosmoéticos, né? Que seria o que a gente fala da manipulação, que tem muito a ver com os objetos. Os objetos, eles também estão a serviço da manipulação. Claro. Olha, a publicidade, né? A gente pode colocar isso, e a sociedade de consumo é a expressão disso, né? De objetos colocados a serviço da manipulação. Nara, eu tive uma dificuldade semelhante à da Mércia. Queria te perguntar, eu não lembro o nome daquele óculos estilo Belle Époque que a gente... Pincenez, ou Pincenez. Ele fechado, parece uma lupa. Isso. E eu passei o dedo no botãozinho, só que não apertei. Disparou. Aí abriu. Não, eu só me dei conta que ele disparou depois de mais ou menos quase 2 horas de prova. Eu já tinha feito várias correlações. Pelo menos disparou, podia não ter disparado. Sim, eu tinha feito várias correlações com a lupa. E aí eu risquei, rasguei, comecei tudo desde o zero, porque eu vi que era o óculos, e nesse caso seria até algo que não passaria nem por uma segunda, seria uma terceira instância, né? Porque não é nem o caso da cadeira do quebra-cabeça, porque é uma função que... Então, isso me chamou muito a atenção, como a gente desconhece mesmo os objetos. Esse teu exemplo também é bom, Fabiana, para ver assim, você está lá para aprender, né, e para mostrar o que você sabe, para, antes de mais nada, se experimentar no exercício. Sim. Vamos pensar que nós teríamos... o mais coerente para um pesquisador da conscienciologia, né, é de que o valor supremo esteja na experiência, o resultado seja uma consequência disso. Então, se nós, de um jeito ou de outro, ficamos muito absorvidos pelo resultado, ou muito incomodados com isso, presta atenção. Sim. Alguma coisa está errada conosco. Não tem nada a ver lá com o avaliador. Daqui a pouco a gente está fazendo que nem aluno em escola, né? Professor, a senhora me deu uma nota ruim. Né? Então, não é esse o objetivo. Então, acho que a experiência aí é rica, né? Quer dizer, você acaba... a gente tem que rir, né? Agora as pessoas riem mais na prova da magística. Na primeira prova, era uma coisa. Todo mundo queria acertar tudo e saiu de lá de beiço se não acertava. Depois da avaliação era um problema, né? Mas não era Hernande. O Hernande, que está aqui, que é professor avaliador da prova também, pode me dizer que no início era mais delicado. Agora as pessoas entram com o holopensene mais compatível, né? Afinal, é prova de... O serenão indicou essa prova, né? Você tem que entrar e buscar a melhor serenidade para poder fazer o melhor uso daquele
exercício, daquele espaço, daquele campo e tudo mais. Então, o povo acha mais graça quando erra, quando dá a bola fora, quando se equivoca. Enfim, vamos lá, isso é importante para que a gente possa fazer a autoavaliação da nossa performance, né, do jeito que a gente explora, como é que a gente pode melhorar, né, que técnicas a gente estabelece ou que métodos a gente vai estabelecer para poder antecipar algumas práticas que a gente não antecipou naquele experimento, em outro, enfim. Agora foi um show, porque depois que eu descobri, até eu acabei tendo um processo de retrocognição. Adorei, né? Fiquei olhando e lembrando, parecia voltar no passado. Assim, foi muito interessante a descoberta. Mas eu também queria te perguntar aqui um outro item na página 11, o item número 23, relativo aqui à qualidade. Item 23. Isso. Quanto à qualidade das considerações, não importa se a relação é complexa ou superficial. Ambas têm o mesmo valor. Pois é. Não se deveria ajustar. Você ficou intrigada com isso. Isso, exato. A gente está trabalhando com uma prova de alto índice de subjetividade, baixo índice de objetividade. Então, um dos elementos, e aí eu vou lançar a mão de um elemento que o professor Erinaldi, inclusive, sugeriu a inclusão, numa ocasião, que dentro dos critérios que vocês podem acompanhar comigo, que é o 27, valoração. São consideradas inválidas as relações expressando juízo de valor, pois os valores envolvem tomadas de posição sobre como as coisas deveriam ser, sobre considerado bom e mal, desejável ou condenável, digno de elogios ou críticas, positivo ou negativo. Entendi. Então, é bem pertinente assim. Nós não estamos ali para verificar se a sua consideração é complexa do ponto de vista de determinados critérios outros, que cada um de nós atribui a complexidade ou não. Nós estamos ali para verificar se aquilo é válido ou não, se faz sentido ou não, dentro de elementos que a gente considera importantes na investigação e na exploração científica, que é a objetividade, a racionalidade, a lógica, o encadeamento, o raciocínio limpo, enfim, aquilo que já está listado e que você recebe na prova. Quando você recebe a prova, você recebe uma primeira página dizendo as questões que... a postura, né? Quer dizer, o que a gente indica enquanto postura de pesquisador. E é isso que a gente vai estar avaliando na prova. Entendi. E... Fabiana, considerando que isso tudo é o que nós fazemos aqui agora hoje. Não sei como será daqui para frente, enfim, à medida em que as coisas o tempo vai passando, a gente vai ampliando também a nossa compreensão com relação a essa prova, e eu não estou dizendo que isso seja absoluto. Estou dizendo que, por enquanto, o nosso entendimento nos leva para essa direção. Tá. E nesse sentido da prova, Nara, você chegou a dar uma oficina sobre isso e algumas pessoas me comentaram que você sugere classificação por áreas. Não sei se eu entendi bem na sua oficina. Nós não fizemos nenhuma sugestão de classificação por áreas. A gente não entra no estilo da pessoa, até porque a prova é uma possibilidade de você fazer uma leitura depois da sua própria prova e verificar qual é a sua tendência, né? Como é que você encaminha. Então, nós não fazemos isso. Mas, na oficina, a gente tende a explorar, né, esses elementos ou critérios que estão aqui com as pessoas, né, junto com o grupo. Nós estabelecemos as oficinas nas primeiras provas, na segunda edição. O professor Valdo sempre diz que a primeira edição foi a edição mais... valorosa, ou quem fez a primeira prova teve mais, como é que eu vou dizer, utilizou ou participou de uma coisa que nunca mais ia conseguir participar, porque na primeira prova ninguém sabia o que ia acontecer. E esse era o grande mérito da prova no primeiro momento. Quer dizer, você vai para lá, não sabe o que vai acontecer, ninguém vai te dizer o que vai acontecer, você vai fazer sem saber. E aí você vai tentar fazer... Naquela primeira não tinha critério nenhum. Não tinha. Não. E, aliás... Eu me lembro que eu fiz na minha primeira prova, eu adorei fazer a prova. Nossa, aquele campo realmente... mas ela ficou praticamente toda errada, porque eu encadeei. Eu encadeei as respostas. Sim. Então, foram raros os itens que tiveram autonomia, que é um critério sério, forte. Isso. E eu nem levei isso em consideração. Isso. Então, é bem interessante assim, essa evolução. E você, por exemplo, vê o verbete, os critérios, toda essa programação que tem agora, muito bacana, muito interessante. Na verdade, quando nós fizemos a primeira prova, 25 critérios já existiam.
na primeira prova, que nós fizemos a partir do exercício feito para a própria equipe várias vezes, fazendo todos com o mesmo objeto, cada um com um objeto diferente, um avaliando a prova do outro. Mas, Nara, eu penso que por ser a primeira, pelo menos eu estou botando a minha carapuça, eu não me atentei para esse critério. Eles não foram divulgados. Seríssimo. Não, você não atentou, não, Dulce. Não foram divulgados. Você tem toda a razão. Eles não foram divulgados propositadamente e o objetivo da prova era esse. Eles existiam, nós utilizamos para fazer as avaliações e as pessoas só receberam isso depois. Entendi. E a ideia era que fosse sempre assim, mas o apelo... eu acho engraçado, a gente dizia assim, veja, normalmente nós temos que fazer as coisas sempre vinculados a alguma regra, algum estatuto. Tudo é assim na nossa vida. Ali nós tínhamos a oportunidade de fazer desvinculados de qualquer estatuto, com total, plena e absoluta liberdade. E o povo esperneou com isso. Porque me dá aí um estatuto, porque está acostumado com os estatutos, com as regras, e olha, foi difícil. Mas como? Vim fazer uma prova e ninguém me disse como fazer essa prova. Ninguém vai dizer como fazer essa prova. Não foi fácil a primeira prova, não foi fácil manter essa proposta. Aí, claro, depois com o tempo, as avaliações você avalia, recebe os critérios, passa para outro, até que a gente distribui hoje, no final da prova ainda. Nós ainda não distribuímos antes. Se as pessoas pedem ou pegam na internet, ok. Mas a gente não distribui na inscrição, a gente distribui só depois da prova. Então, com o tempo, né, aí esses critérios, as pessoas foram vendo os critérios e foram trabalhando. Mas a gente diz que o primeiro exercício, o professor Valdo costuma dizer que o primeiro exercício foi o melhor, porque o melhor retrato da sua realidade foi o da primeira prova. Nara, por favor, página 18, na frase enfática, você poderia fazer um cotejo entre prova de magística e as gestações conscienciais verponológicas? Sim. Bom, a frase enfática diz: a prova da magística expõe tecnicamente a síntese do nível de cosmovisão da Consim, evidenciando as faculdades autocognitivas em relação às gestações conscienciais verponológicas. Então, quando nós pegamos um objeto e não conseguimos deslanchar, ou não conseguimos fazer as 200 correlações, ou as 200 não são válidas, porque no verbete aqui diz, ninguém conseguiu até hoje fazer 200 correlações válidas. Já foram 8 edições da prova e a gente ainda não conseguiu isso. Algumas pessoas, o menor número consegue fazer 200, mas 200 válidas a gente ainda não conseguiu. Paulo Norberto bateu na trave com 199 válidas, né? Quase 200 e está aí no ranking dos que teve um melhor aproveitamento. Então, isso mostra que a nossa cosmovisão, vamos dizer assim, a nossa realidade cosmovisiológica precisa ser pensada, refletida, né? Nós precisamos investir mais, ou, em outras palavras, a cosmovisão deve ser para nós um investimento prioritário. Ou, o que significa ampliar a cosmovisão? Significa ampliar as experiências, sobretudo, significa ampliar o nosso repertório, a nossa bagagem, o nosso potencial cognitivo. Ampliando esse repertório, essa bagagem, nós vamos modificar a nossa visão de realidade, então muda a nossa mundivisão, né? A nossa visão de mundo modifica. Isso não é o padrão, isso não é a regra, isso é a exceção dentro da SOCIM de uma maneira geral. Quando nós falamos de exceção, nós falamos de Neo-Verpon, né? Toda Neo-Verpon é uma realidade nova, né? É uma coisa que não existe, é uma abordagem nova de alguma coisa que já existe, que seja. Então, a ampliação da cosmovisão modifica a nossa mundivisão e nos leva a uma interpretação de realidade neoverponológica, né? Ou uma visão neoverponológica. Considerando, claro, que quando eu estou falando disso, não estou falando somente da transcendência das fronteiras intrafísicas, né? De a gente ser descuidado, porque a nossa educação não nos estimula a uma visão mais exaustiva, mais detalhista da realidade. Mas estou falando também dos limites e fronteiras, e principalmente extrafísicas, né? Que é poder melhorar as nossas experiências multidimensionais e as nossas lembranças, né, ou retrocognições, para então a gente ser mais efetivo e mais verponológico, mais teáticos, né, vamos dizer assim,
em relação às nossas pesquisas, enfim, aos resultados dos nossos investimentos como pesquisadores da conscienciologia. Obrigada. Dulce Rosa, aqui no B. Aonde? Aqui, pode ser? Não, pois não. Oi, Nara, aqui no verbete você traz a listagem de 212 objetos, né? Há algum critério para que o objeto faça parte dessa lista? Como é que foi elaborada essa lista de objetos? O acervo indica as nossas pesquisas, né? Os fatos, como é que é? Direcionam a pesquisa. O acervo direciona a nossa pesquisa aqui. Então, existem objetos aqui que a gente coloca como de baixa, média e alta complexidade. Os de alta complexidade são os tipo sino tibetano, né? Alta complexidade para nós que não temos muito contato, ou vamos pensar que a nossa educação nos capturou a oportunidade, ou desconsiderou, ou neutralizou aquilo que é próprio da cultura oriental. Então, muitos de nós têm um estranhamento muito grande com relação a isso, ou com relação aos elementos que compõem esse universo cultural. Então, os de alta complexidade são aqueles que pertencem a culturas que não são familiares para nós. Seja aí as questões mais do Oriente, sejam todas as tribos, todas as culturas simples, né? Simples no sentido de que não são urbanas ou que não envolvem aí ambientes mais metropolitanos, que é a realidade do processo civilizatório. Então, nós temos aqui objetos dessas três naturezas, né? A coisa simples, que é aquela que todo mundo conhece, é mais fácil, nem sempre, mas a princípio é mais fácil. Aquela média, que alguns conhecem, mas muitos não. E aquele que é máxima complexidade, que a maioria nunca nem viu na vida. Que não precisa ser um objeto muito estranho, não. Você sabe que teve aqui uma pessoa de Pernambuco, veio fazer uma prova, ela pegou uma cuia de chimarrão, nunca tinha visto na vida, ela não conseguiu fazer a prova como gostaria, né? Fez pouquíssimos elementos mais descritivos, como a Mércia colocou, porque ela não tinha a menor noção do que aquilo representava. E é um objeto da cultura brasileira, se a gente for pensar, que integra aqui o holopensene da gaúcho com muita divulgação, inclusive. Mas, enfim, aquela pessoa não conhecia, assim como nós não conhecemos uma série de objetos utilizados no Norte e no Nordeste, que são utilitários e que fazem parte do dia a dia da cultura daquele grupo. Agora, sobre essa lista, Nara, tem uma outra pergunta que ela coloca-se, ela pergunta se a listagem, né, da página 11 abrange todos aqueles objetos que são utilizados na prova, ou a cada ano são incluídas novas peças. Esse era o nosso sonho de consumo, é o sonho de consumo do Valdo Vieira, professor Valdo Vieira também. Quando ele veio, ele riu da minha cara quando ele entregou aquele papel e disse assim: quero ver você arrumar 200 novos por ano. A cada ano. E a gente, de fato, ele continua rindo, né? Porque a gente ainda não conseguiu, mas esse seria o sonho de consumo. O sonho de consumo era colocar 200 objetos novos a cada ano. Para isso, nós precisamos melhorar aí a mantenedoria, ou, enfim, os doadores, né, as pessoas que podem. Já faço uma chamada aqui publicamente, né? Então, aqueles que de um jeito ou de outro têm objetos ou duplicatas de objetos que puderem encaminhar para a holoteca, nós agradecemos muito. Isso vai melhorar o nosso acervo não só para a prova da magística, mas também em função do megacentro. Nós precisamos ampliar e qualificar e aumentar o nosso acervo. Então, estes objetos são repetidos no seguinte sentido. Inicialmente nós dividíamos, né? Quer dizer, objetos, as pessoas que eram reciclantes sentavam de um lado e as pessoas que estavam fazendo a prova pela primeira vez de outro. Dessa maneira, os objetos que tinham sido usados no ano anterior podiam ser usados por todos os novos, né? E a gente não corria risco com os reciclantes porque colocava objetos novos onde os reciclantes estavam sentados. A gente conseguiu fazer isso, acho que por 3 anos. A partir do 4º ano, nós começamos a não fazer mais assim, porque não conseguíamos trazer 50% dos objetos da prova novos a todo ano. Aí o que a gente faz? A pessoa senta, aleatoriamente, nós vamos organizar, né, as fileiras, a pessoa vai sentando, ela não sabe que objeto está ali. Quando ela abre o objeto, se por um acaso ela já pegou esse objeto na prova anterior, aí nós substituímos o objeto. Porque as pessoas, são 200 pessoas fazendo, quer dizer, 200 não, o máximo que a gente já teve foi 127, até hoje a gente não conseguiu colocar ainda as 200 pessoas fazendo a prova, embora a equação do Serenão era 200 mesas, 200 pessoas, 200 objetos. Nós estamos na 8ª edição e nós ainda não conseguimos colocar 200 pessoas fazendo a prova.
Entretanto, se tem 127 pessoas, que foi o máximo que nós tivemos fazendo a prova, cada um faz com um objeto, né? Então, no ano seguinte, a pessoa faz com outro dos 126 objetos que ela não fez, né? Agora, Nara, na parafatologia, você poderia explicar como foi feita essa sugestão da prova pelo serenal australino? Sim. O professor Valdo estava fazendo uma refeição no STAR, no local, na sala de jantar da casa dele, aqui em Foz do Iguaçu, já vou dizer o ano certinho aqui, em novembro de 2008. Novembro de 2008, e ele teve uma mensagem pictográfica. Quer dizer assim, a mensagem chegou através da imagem pictográfica de 3 quadros que ele tem na casa dele, nessa sala de jantar. Um dos quadros é uma plantação de girassol, outro quadro é as Cataratas do Iguaçu, e outro a praia de Montauk Bay, nos Estados Unidos. Então, o serenão chegou e se apresentou através dessas 3 imagens, sugerindo Rosa dos Ventos, né, na plantação, os girassóis, o serenão australino, que foi quem chegou, as cataratas do Iguaçu e o esquimó, que era Montauk. Isso. Então, primeiro ele apresentou essa imagem e se apresentou a partir dessa mensagem pictográfica antes de o professor Valdo visualizá-la, vamos dizer lá, né? Então, ele chamou a atenção, a presença dele se configurou ali através dessa mensagem pictográfica. Aí ele se apresentou de bermuda, camisa de praia, corpo bronzeado, né? Enfim, com uma roupa muito assim, esportiva, casual, isso. Obrigada. E aí sugeriu, então, que fosse feita uma prova da imagística, né, em que nós deveríamos, então, fazer exatamente isso. O exercício foi colocado exatamente isso. As pessoas deveriam estar no ambiente, né, com 200 objetos, 200 mesas, 200 pessoas, para fazer 200 relações. E aí o professor Valdo encaminhou isso para a gente naquele mesmo dia, nós montamos uma equipe, começamos a trabalhar com isso, e no próximo ano, em abril, né, nós tivemos, então, a primeira prova. O importante de lembrar isso é que a mensagem pictográfica se fez por cenários naturais, né? Cenários, vamos dizer. Então, a questão dos objetos, né, ou das coisas, diretamente, ou dos textos, que não são textos escritos, como necessários, né, ou como o aprofundamento dessas linguagens, como necessário, ou eu penso como um resgate necessário no nosso tempo. Porque por muito tempo nós fizemos isso na história. Aí com a sociedade industrial, com a sociedade do consumo, né, ou com a sociedade, ou com o processo da escrita propriamente dita, nós subvertemos outras leituras, né? Então a escrita acabou por ter uma força soberana e acabou por, até certo ponto, associada a outros elementos, como a questão da Revolução Industrial e tudo mais, acabou por neutralizar essas outras linguagens. O que é um paradoxo, né? Porque se produz cada vez mais objetos e se produz cada vez menos pessoas pensando sobre eles. Aliás, se as pessoas pensam menos sobre esses objetos, elas consomem mais, né? Então, não é tão paradoxal assim. Na verdade, a sociedade de consumo depende de uma inconsciência, vamos dizer, ou de uma ignorância com relação às coisas, para que a gente continue consumindo certas coisas, senão não faria. Até para se criar os mitos, né? Os sonhos em torno dessas coisas. Isso. Agora, a questão da força da imagem, né, vem crescendo, né? Não, a gente está numa sociedade que cada vez mais vai nos exigir leitura de imagens. Isso. Né? E se a gente não... A gente já está, vamos dizer, defasado nesse sentido, né? Nós já sentimos que estamos defasando nesse sentido. Então, tem que correr mesmo atrás do prejuízo, porque isso vai ser cada vez mais assim. Agora, na sua opinião, Nara, quais atributos mentais somáticos favorecem um bom desempenho nesse tipo de prova? É possível estudar para um teste dessa natureza?
Então, a gente brinca que é o seguinte, é possível estudar para um teste dessa natureza sem sombra de dúvida. Se você está em casa e você tem um objeto qualquer em casa, você pode fazer com todos os objetos da sua casa, com o que você vê na rua e te chamou a atenção, com o que você compra para fazer justamente o exercício, porque você acha que pode ser desafiador. Quanto mais você fizer isso, mais você amplia o seu repertório, mais bagagem você tem, mais recursos para fazer a prova no dia com um objeto que você não tem a menor ideia do que seja. Você não consegue estudar para fazer a prova com aquele objeto no dia da prova da Emagística, mas consegue gabaritar-se para qualquer objeto à medida em que você amplia a sua cognição, o seu repertório, o seu dicionário cerebral, fazendo contato com coisas, né, ou ampliando aí a sua cultura material. Né? Pois é, porque tem uma pergunta ligada a essa, você de certo modo já respondeu, e ela coloca, seria válido aplicar essa técnica em casa como autoexercício? Não somente seria válido, como é a nossa sugestão, e nós estamos trabalhando para isso. O desafio é que as pessoas saiam de lá com essa vontade. A vontade de repetir o exercício em qualquer lugar e voltar para a prova da Emagística. O professor Valdo coloca muito que a prova da Emagística, o valor da prova da Emagística está longe de ser descoberto. Quer dizer, a gente ainda não está ciscando, vamos dizer assim, em relação ao que realmente essa prova pode nos ajudar. Mas que para a gente descobrir isso de uma forma mais rápida, para desvendar o enigma, você deveria fazer anualmente todas as provas da Emagística. Quer dizer, sequencialmente, sempre, né? Eu até coloquei ali, colocar no seu menu, né, no menu intelectivo, né, como algo que você quer repetir, né? Um bom restaurante, uma boa comida, a gente quer comer sempre. Pois é, seria esse o nosso desejo, né, de que isso entrasse no cardápio intelectivo da maioria de nós, de que a gente esperasse, né, pela prova, e que durante o ano, enquanto a gente espera a prova, a gente pudesse estar fazendo esse exercício o mais frequentemente possível. Agora, em sindromologia, na página 9, você poderia aprofundar a síndrome da distorção imaginativa e a síndrome da dispersão consciencial? E também ela pede para você exemplificar como a prova da Emagística contribuiria para a superação, né, dessas síndromes. Sim. A distorção, deixa eu pegar o item aqui. É o 8, é na página? Página 9. 9, sindromologia aqui. Então, a síndrome da dispersão consciencial, são duas, né? A síndrome da dispersão consciencial, vou começar por ela. Então, a dispersão, eu penso que que a gente poderia dizer que é um traço que quase que perpassa a maioria de nós, né? Numa sociedade com muitos apelos, né? Uma abundância de apelos em todos os sentidos. Quem vive na urbanidade, por exemplo, numa megalópole como São Paulo, se não fizer de conta que não está enxergando algumas coisas, acaba por enlouquecer, porque é muito estímulo visual, enfim, são muitas coisas. Então, a gente, até certo ponto, estabelece como um mecanismo de defesa, quem vive nessas grandes metrópoles, inclusive, buscar uma certa dispersão no sentido de não fazer a assimilação com tudo que está disponível na volta. Então, isso é uma realidade que a gente tem hoje. Então, a dispersão, por um lado, pode nos ajudar quando a gente usa como um mecanismo de defesa em ambientes poluídos visualmente ou com coisas que realmente ocupariam o nosso espaço, né? Então, se conscientemente a gente puder não entrar em contato com aquilo, melhor. Por outro lado, nós vivemos um condicionamento permanente nesse sistema social de dispersão o tempo todo. Quer dizer, nós estamos diante de uma coisa, daqui a pouco nós migramos para outra, né? Então, a dispersão é uma regra, ela está dentro de uma prática, um traço da nossa cultura. Então, nós não conseguimos focar. A dispersão é justamente a consequência de uma dificuldade ou de uma impotência ou de uma capacidade ou habilidade para manter o foco. Então, ali a gente tem que ficar... Eu digo que a prova da Emagística é um laboratório de mínima mobilidade física vígil, porque a gente se movimenta pouco, vai ficar lá dentro durante 3 horas de frente para um único objeto. E muitos de nós sofrem com isso, né? Chega um determinado momento em que a pessoa está cansada daquilo, ela está fazendo esforço.
Então, nós podemos ver, a maioria faz esforço para ficar 3 horas diante de um objeto. Aliás, não para ficar 3, para ficar 1. Quer dizer, ficar 1 hora diante de um objeto, só pensando naquilo, só olhando para aquilo, só tentando manter o foco conectado com aquela realidade, é difícil. Então, isso é a nossa regra. Então, a síndrome da dispersão consciencial é regra. Ela acomete todos nós em dimensões diferentes, mas todos nós conhecemos essa síndrome, né? Mas como ela na nossa sociedade tem um ar de naturalidade, né? E a gente já colocou isso numa condição, naturalizou a síndrome. A dispersão não é só minha, né? Quer dizer, é um estado de coisas, todo mundo vive desse jeito. Então, a prova da imagística ajuda você a reverter ou a inverter esse quadro. E da distorção imaginativa, no sentido aí envolve a questão mais direta do processo da interpretação, né? Então, quanto menor a postura de cientificidade, racionalidade, lógica, discernimento, compreensão, acolhimento das ideias, não apriorismo, quanto mais você se dedica a isso, menor a capacidade de distorção. É a própria capacidade, a própria condição cognitiva, exatamente, né? Sobre aquele objeto. Exatamente. Né? Quanto mais você se afasta desses atributos, né? Quanto mais você, de um jeito ou de outro, reforça tendências que são soberanas, né? Como o juízo das coisas, né? Como buscar enquadrar as coisas naquilo que é a sua referência, como a ideia ou o significado que você tem daquilo, desprezando o significado que outros atribuem àquilo. Quanto mais isso acontece, maior a distorção. Vamos lá? Você pode comentar um pouco mais sobre os efeitos da dispersão consciencial no plano extrafísico, seguindo essa linha dessa mesma pergunta? Da distorção, você está falando? Da distorção ou da dispersão? A dispersão. Da dispersão. Vamos pensar assim, o nosso ranking de projeção da consciência é baixo em relação ao que nós gostaríamos. Todos nós achamos que a nossa performance não é boa. Eu acho que isso, assim, a gente pode dizer, sem exceção, a maioria desse grupo gostaria de estar com o melhor gabarito projetivo, né? E se nós não estamos, isso já é uma consequência da dispersão. Quer dizer, o que é? É você inaugurar um exercício, por exemplo, quando você está na dimensão extrafísica, a gente diz, não sei bem, esse relato acho que todos nós já ouvimos, não sei bem se era um sonho lúcido ou se era uma projeção, ou começou como projeção e depois eu perdi. A gente não consegue manter o experimento, ter consciência do experimento, classificá-lo, nomeá-lo e manter o experimento, né? Quando consegue ter o experimento. Então, isso já mostra a consequência. Não tem mistério, não tem milagre, né? Se de um jeito ou de outro a gente aqui tem essa vulnerabilidade, ou está mais vulnerável no sentido da dispersão, ou dispersa com mais facilidade, dificilmente vai conseguir ter aí uma postura, né, ou uma experiência que seja contrária a essa na dimensão extrafísica. Né? Nara, isso que o colega perguntou também da dispersão, ele às vezes é mais agravado quando a pessoa sofre traumas e dificuldades, ela não quer vivenciar alguma experimentação, e aí ela acostuma, além da dispersão natural do dia a dia, ela ainda habitua, acaba criando tendências a não focar em nada ou a focar superficialmente em tudo. Ela vive uma vida superficial o tempo todo. Cada caso aí é um caso, né? E aí tem claros. A gente está falando de uma maneira geral que não precisa a pessoa ser doente, né? Ou ter um trauma, ou ter alguma situação muito marcante do ponto de vista psiquiátrico para ter essas posturas. Isso é o padrão. Isso acontece com todos nós. Isso é assim, se a gente não entrar numa vigilância constante, a tendência é acontecer. Estava brincando que o pessoal estava dizendo, a gravidade faz desse planeta com que parar seja a regra, não movimentar. No entanto, a evolução é movimento, mas se você pensar e deixar por conta do que o planeta estabelece, o que a gravidade estabelece, para, né? É mais fácil jogar o corpo na cama do que tirar da cama. Quer dizer, jogar na cama é festa. Tirar da cama é sempre mais complicado, porque essa é a regra, né? Isso está dentro do nosso mecanismo no ecossistema. O nosso ecossistema funciona assim. Então, tudo é esforço, né? Tudo é esforço. A gente tem que acostumar, né, e aprender a gostar do esforço. Né? Quer falar?
Gostaria de saber, tá ligado o seu quanto microfone? à questão da prova da imagística. Liga o microfone para cima. Não está ligado. Tá. Está ligado. Está ligado. Quanto à prova, por exemplo, no fato de ficar durante 3 horas na frente do mesmo material e para fazer essa prova, eu não consigo me imaginar ficar 3 horas parada para fazer isso. Você que tem que fazer muitas vezes, isso? então. Hã? Então, você tem que fazer muitas vezes a prova. Nossa, justo para você ver que você consegue. O desafio é justo... Tem um laboratório aqui que chama Laboratório de Mobilidade Física Vídeo. Você já fez? Não. Não. Esse laboratório, diferente da prova, você fica de fato imóvel. Na prova você ainda movimenta o dedo, o pé, a perna, sacode. Eu não faria até o fim, né? não. Eu não conseguiria fazer isso até o fim, não. Não, pois então, mas assim... mas é um bom exercício, acho que você pode insistir aí, tentar. Você diz, eu não conseguiria. Você vai se surpreender, consegue sim. A gente acha que você não tem consegue, que mas pensar consegue. no campo da prova, tem todo um holopensene específico, propício. Vou experimentar vale a fazer. Pena. Nossa, vale a pena. Nossa, eu estou aqui assim, sabe que você fica agoniada? De imaginar, de ficar 3 horas parada. Eu não consigo A gente imaginar. pode fazer uma prescrição, que é assim... Eu, quando cheguei, quando a gente chegou, quando o professor trouxe a proposição da prova da imagística, que foi em 2008, que eu coloquei aqui, né? Em 2008. Isso. Eu já tinha feito uns tantos laboratórios de mobilidade física vídeo. É claro que ele olhou para mim pela primeira vez quando me viu e disse, para você, laboratório de mobilidade física vídeo. Porque eu também sou uma pessoa, assim, muito dinâmica e etc., Então, naquela época, muito ansiosa, muito mais. Hoje em dia, a minha ansiedade está muito bem adestrada. Mas, na época era muito mais sério. Eu tinha feito uma série de laboratórios, então seria bom se você experimentasse o Laboratório de Mobilidade Física Vídeo, que a gente tem aqui no CAEC, para você já, de antemão, ver mais ou menos como é que vai ser a experiência. Eu já fiz vários laboratórios, repeti alguns, mas esse daí eu sempre fugi dele. Isso, então é esse que é feito para você. Esse é o tal. Feito para você. Esse é o laboratório. Esse foi feito para nós, tá bom? Tudo bem, então? Você quer perguntar? Então, eu queria saber assim, tem que ser 3 horas ou cada pessoa tem o seu tempo? Não, é assim, o exercício, a técnica coloca 3 horas, 200 objetos lá, você tem um objeto, você vai ficar 3 horas diante desse objeto, tentar fazer 200 correlações. Algumas pessoas estabelecem as 200 correlações e saem antes do tempo e vão embora. Outras estabelecem as 200 e ficam pedindo papel para fazer o exercício independente de ser considerado e avaliado pela prova. É uma minoria, mas tem quem faça. Quer dizer, terminou as 200, aquilo vai para a prova e continua fazendo porque tem tempo para fazer. Tem pessoas que não fazem e não conseguem fazer, ficam meia hora, 1 hora, é a minoria. A maioria fica as 3 horas fazendo, não consegue fazer as 200, a maioria não consegue fazer as 200, mas cada ano vai melhorando a performance da prova. Então, a gente pode dizer que o desafio são 3 horas, para todos nós que vamos fazer a prova. Aí, claro, a depender de como é que você consegue lidar, como você está naquele dia, nas condições, isso também mostra para a pessoa, né, informa sobre a pessoa, ela saia antes ou depois. Ninguém é obrigado, evidentemente, a ficar lá. Essas 3 horas, a porta está aberta. Você entra, faz, sai a hora que quiser. Tudo bem? Eu gostaria que você falasse um pouco dos números. Quantos foram as pessoas que conseguiram completar as 200 associações e quantas pessoas que conseguiram chegar nesse número, que tiveram 200 validadas, no caso, né? Nenhuma pessoa teve 200 validadas até hoje, nessas 8 edições da prova que nós fizemos aqui em Foz do Iguaçu e também na Aracê, conforme consta aqui na tabela do verbete. Nós tivemos uma pessoa que chegou no 199, que foi o Paulo Norberto, mas por uma ele não chegou nos 200, mas foi uma única pessoa. Na tabela, na página 16, mostra os melhores desempenhos, né? As pessoas que chegaram mais perto
das 200, fizeram as 200 e chegaram mais perto das 200, ou não fizeram 200, mas tiveram um maior número naquela edição da prova que foi realizada. Com relação a todos que fizeram 200, Lindomar, infelizmente a gente ainda não tem esses dados tabulados. Nós temos que, vocês viram ali que tem na edição da prova o número de provas que foram realizadas. Nós temos todas essas provas copiadas e precisamos ampliar a equipe, né, de modo a poder trabalhar numa etapa, que é uma etapa principal dessa prova, que é poder, depois dela realizada, cruzar provas, né, verificar, analisar com calma cada uma das provas, além da correção, com objetivos de identificar padrões, né, de identificar contrastes, de poder levantar o número de pessoas, estatísticas e tudo mais. Infelizmente, nós ainda não conseguimos fazer isso. Essa equipe que avalia hoje a prova é uma equipe de professores bem ocupados, no sentido de que eles atendem a muitas frentes e a muitas ICs dentro da Conscienciologia. Então, a gente está vendo se consegue ampliar essa equipe de modo a poder dar conta dos outros desafios que vêm aí para entender melhor a prova da magística. Interessante. Uma observação, a pessoa que mais teve correlações válidas parece ser a pessoa que era especialista, que deu nas correlações sincrônicas. É alguma coisa assim, né? Foi a pessoa que pegou o cavalo. O Flávio Bononato? Não foi ele. Não foi. Na verdade, assim, o Flávio Bononato também é uma das pessoas, dos participantes que tem o melhor desempenho. Ele teve essa situação do cavalo e uma das provas que foi uma das provas que ele teve o melhor desempenho, porque foram duas, né? Justamente foi essa do cavalo, que teve a sincronicidade, que está na outra tabela aqui indicada, isso, né? Mesmo. De ex-consultor. Isso, exatamente. De jockey, né? Que ele foi. Mas quem fez mesmo o maior número foi o Paulo Norberto, que teve... Onde é que está? Não, tá certo. Eu estou equivocada. Foi o Flávio mesmo. Não, eu estou equivocada. O 199 foi... O Paulo realizou 199 e teve 155 válidas. Eu me equivoquei, desculpem. É isso mesmo. Foi o Flávio Bononato. E foi mesmo na prova do cavalo. Exatamente, Lindomar. Na prova do cavalo, exatamente. Tudo bem, então? Vamos lá? Você quer perguntar? Eu queria saber, assim, com relação à metodologia da oficina da imagística, porque, então, ela acontece todo ano. Como é que vocês estão pensando isso? Foi assim, eu até comecei a falar sobre isso, não concluí. Obrigada, Érica, por me ajudar a retomar, porque eu não concluí, agora você falou, eu lembrei. A oficina foi assim, no primeiro ano, a prova foi feita, nós fizemos no segundo ano a oficina. No primeiro ano, a prova foi feita, muitas pessoas, nós todos os professores avaliadores ficamos aqui no salão abaixo do restaurante, o salão verde ali, depois que devolvemos as provas, aguardando os participantes para trocar, né? Porque a gente avalia, aí então a pessoa tem lá o nome do avaliador, tem o e-mail, mas o ideal é você bater um papo com o avaliador para compreender, né? Para tirar as dúvidas, por que eu errei nisso, enfim. E aí não apareceu quase ninguém naquele dia. Uma que outra pessoa foi lá, nós ficamos lá um bom tempo esperando, mas apareceu pouca gente naquele dia para tirar dúvidas. No entanto, foi um barulho tremendo depois dessa prova, né? O pessoal reclamando que isso estava certo, que está errado, mas assim, aquilo que é uma conversa mais lateral, né? Que não chega diante do avaliador para então sanar as dúvidas com o avaliador. Aí no ano seguinte a gente resolveu então fazer uma oficina antes para ajudar as pessoas, né, a poderem justamente experimentar essa questão em duas condições. A pessoa primeiro fazia a prova e depois se colocava na condição de avaliador. Então ela tinha que avaliar. E aí para ela também se ver, né, com critérios avaliativos, aí ela avaliava e depois recebia os critérios para avaliar com os critérios, enfim. A gente fez um exercício desse jeito. Mas nós fizemos 3 oficinas voltadas para a prova da magística. 2 não tinha quórum. E numa só teve pouquíssimas pessoas. No ano seguinte nós fizemos de novo, teve um grupo também bem reduzido de pessoas, depois nós não fizemos mais as oficinas. Porque
não havia um interesse, né? Houve um desinteresse em relação àquilo, não tinha muita procura, era uma ginástica para colocar pessoas, e a gente convidava as pessoas que estavam com mais dúvidas, mas não aconteceu, então nós resolvemos não fazer mais. Aí nós fizemos depois, na Aracê, um curso específico, falando sobre a imagística no cotidiano e os benefícios, né, da aplicação disso. E aí, como criatividade evolutiva, ou como desenvolvimento da criatividade evolutiva, que é um tema e um neologismo do professor Everton. Agora, Nara, em binomiologia, 4ª linha na página 9, você poderia elucidar o binômio escrita enumerativa e escrita discursiva? Bom, vamos pensar assim. Dentro da prova da imagística, né, a gente pode pensar a escrita enumerativa, porque a gente tem tópicos, né, são 200 tópicos. Então, é uma escrita que a gente diz vertical, né? Então, você coloca lá cada tópico um abaixo do outro. A escrita descritiva é o complemento ao tópico enumerativo. É aquilo que você explora para aprofundar o tópico ou para esclarecer o que você quer dizer com o tópico. Nós dizemos que a escrita enumerativa sem a escrita descritiva é aceita só quando a evidência é máxima. Quando você tem uma caneta e você coloca escrita, ok, você não precisa complementar, porque, de fato, caneta e escrita, ok, aquilo é evidente. A evidência ali óbvia, né? É óbvia. Mas, fora disso, você precisa descrever, precisa explicar ou precisa evidenciar o que você quer dizer com aquele tópico. Porque o avaliador não vai interpretar, e se ele achar que existem mais, aquele tópico sugere mais de uma interpretação, ele desconhece o que você quis dizer, e isso pode ser considerado inválido. Ficou claro? Tudo bem. Acho que ficou ok. Foi um teletertuliano. Agora, Nara, na página 8, 2ª linha da fatologia, você poderia exemplificar o emprego da imaginação com lógica, racionalidade e criatividade durante a prova da imagística? A prova da imagística já é isso, né? Quer dizer, ela é... A prova existe para que a gente possa, nas correlações, buscar empregar a lógica e a racionalidade com criatividade. Então, nós vamos fazer, não que todas as correlações que a gente vai fazer sejam verponológicas, inovadoras ou não, mas o fato é que nós estamos num campo, que é um campo que favorece a criatividade, favorece a neoverponologia. A prova é uma proposta neoverponológica. Então, dentro disso, a gente tem um padrão, né? O campo estabelece um padrão que favorece. Então, lá, se a gente estiver bem predisposto, tranquilo, né? Com vontade de experimentar, com vontade de ampliar as condições, as nossas condições cognitivas, a gente fica mais aberto aos amparadores, às intuições, né? Enfim, o próprio objeto acaba por nos sugerir alguma lembrança, e essa lembrança acaba por nos levar a alguma outra associação. Então, tudo isso pode acontecer. Então, eu penso que a própria prova da imagística é a expressão, vamos dizer assim, da aplicação da imaginação com lógica, racionalidade, a proposta da prova, né? Lógica, racionalidade e criatividade evolutiva. Tânia. Nara. Sim, Tânia. Eu quero que você explicite aqui na página 16, você colocou os 16 itens, né? Eu queria que você explicitasse esse número 11. Quer dizer, é como uma ideia para quem... Eu fiz as 2 primeiras provas e eu não consegui chegar a 50 pontos em nenhuma das 2. Na primeira eu escrevi um monte de coisa, foi tudo repetido, conforme me colocaram. Então, eu fiquei abaixo, fiquei com 48. E na segunda, eu fiz bem pouquinhos, né? Aí eu já tinha aprendido na primeira prova, né? Vamos não repetir. E aí eu tive mais acertos. Então, como é que é isso? Como é que a gente investir na leitura e na interpretação de imagens? Investir no aperfeiçoamento da leitura e da interpretação de imagens e cenas intra e extrafísicas, né? Como é que é isso? Holotecologia. Esse é a síntese, Tânia, é a holotecologia. É a síntese no sentido
de buscar uma familiaridade maior com objetos. Eu sei, por exemplo, que você tem uma extrema familiaridade com textos, né? É uma cabeça e trabalha muito, doou uma biblioteca inteira para a holoteca. Não lembro se você doou alguns objetos. Doou, Tânia? Não. Pois é. Então, assim, objetos, talvez é a minha deficiência, isso, né? Talvez você precisasse fazer o que você fez com livros, com objetos. Não você, todos nós. Porque o déficit da leitura de objetos é uma realidade que é nossa. Essa é a nossa realidade. Quer dizer, o déficit de leitura de texto já existe, já é uma realidade. Imagina de objetos. Né? Porque a leitura de texto já não é estimulada, muito menos a de objetos. A gente consome objetos, lida com eles, mas não tem a menor autoconsciência do que eles podem representar, não dá significado a eles. Quer dizer, tem as coisas não porque elas têm para nós um sentido, né? Não dá sentido às coisas. Então é um problema. Se a gente for pensar que em outras épocas as coisas tinham muito valor, porque obtê-las era uma coisa muito difícil, né? E produzi-las também, antes da Revolução Industrial e durante as sociedades agrícolas e tudo mais. Então, nós já tivemos em outras vidas essa experiência. Isso é recuperação de cons também, para nós. Né? Então, assim, na verdade, não é só exercitar para aprender, nós sabemos isso. Precisamos recuperar. Hoje nós temos uma quantidade muito maior de objetos para poder fazer esse exercício do que nós tínhamos no passado. Mas com o que nós tínhamos no passado, nós fomos capazes de desenvolver isso. Quer dizer, nós fazíamos leituras de imagem, leitura de objetos, de cenários, porque as nossas experiências eram limitadas a realidades que envolviam cenários e objetos e poucos livros, poucas publicações. Então, é recuperação e reciclagem, né, com relação a essa performance. A essa deficiência, né? Isso. A leitura de objetos. Isso. Leitura de objeto, eu vejo que eu tenho a dificuldade. Na verdade... Todo mundo, né, Tânia? Todos nós temos, porque nós não nos ocupamos disso, muito disso nessa vida. Mas nos ocupamos provavelmente muito disso em outras vidas, é o que tudo indica, porque a realidade de outras vidas era uma realidade onde isso era mais presente. Haviam menos objetos, mas nós tínhamos a compreensão maior sobre esse número menor de objetos. Também nós muitas vezes tínhamos que produzir o objeto e, enfim, a utilidade e tudo mais, né? Então a gente tinha maior apreensão do que aquilo representava, para o que servia. Hoje não, a gente não tem, porque a gente compra tudo, consome tudo, não produz. Tem, né? uma complexidade aí da tecnologia que nos afasta, né? Nos distancia dessa compreensão. Né? E que nos rouba aí a consciência com relação a isso, né? Então... Tudo bem? Então, Tânia, as portas da holoteca estão abertas. Quando você quiser fazer prova de magística lá, fica valendo. Mas aí eu preciso de preceptor, né, para ter essa competência, porque eu me sinto incompetente. Tem para preceptores, tá? A holoteca está vazia de para preceptor. Lá está sobrando, sobrando. A holoteca está sobrando. Sabe aquela velha história que o professor Everton diz também muito, que é como a gente se sente inteligente quando está no holociclo, ou como se sente inteligente quando está na holoteca. É mais ou menos isso, né? A turma está por perto. Tá ok, muito obrigada. Vamos lá, quer perguntar? Gostaria de colocar aqui algumas reflexões e alguns conceitos que eu não vi aqui abordados, mas que eu tenho a sensação que estão intimamente relacionados com o tema e que advêm da psicologia. Mas antes disso, eu queria fazer apenas uma pequena reafirmação do que está definido no início do verbete, em que a prova da imagística serve para 3 situações distintas, né? Para nós percebermos melhor quem somos, né? Ou seja, fazer o autodiagnóstico, também fazer o heterodiagnóstico, mas também para exercitar e depois de desenvolver a nós próprios, né? Então temos aqui uma dimensão de autodiagnóstico, mas também uma dimensão evolutiva inerente. Então não é só a questão de fazermos o diagnóstico, é a questão de percebermos esta prova como algo que nos pode ser útil para o próprio desenvolvimento pessoal. Os 3 conceitos que eu queria argumentar ou expor, que
que acho que tem a ver com este processo e que são da psicologia, são o pensamento dicotômico, a percepção categorial e o pensamento divergente. O pensamento dicotômico, não é? Pensar que uma coisa é preto ou é branco, em geral, em duas situações dicotômicas distintas, é característica de pessoas que são inseguras, não é? E que, de alguma forma, tentam conter a realidade de uma forma simplificada para se sentirem seguras, não é? É uma sensação de falsa segurança ou pseudo-segurança, não é? Então, aqui a prova de imagística eu vejo como um método de combater justamente essa forma simplificada de pensamento. Tem um outro conceito, um pouco já mais complexo, que não é assim tão amplo como o pensamento dicotômico, mas que foi estudado lá na Faculdade de Psicologia do Porto, no Departamento de Linguagem, que é a percepção categorial. Nesse contexto, há algo também de similar também com o pensamento dicotômico, mas mais complexo. Ou seja, o que é que foi identificado, só para dar um exemplo muito rápido. Se nós pegamos, por exemplo, na expressão chama, ela é muito distinta da expressão escama, não é? Em termos semânticos e de significado. Mas em termos fonéticos, se nós analisarmos a expressão no espectrograma, a diferença distinta, não é? É que vemos um intervalo de silêncio, que é precisamente a seguir o sh de chama, que é composto pela expressão que tem, portanto, é uma consoante que é explosiva, assim como o P e o T, o C são explosivas, né? O que é que acontece? Se nós pegamos na expressão chama e introduzirmos artificialmente no computador um pouco, uns milissegundos de silêncio, as pessoas não ouvem silêncio, ama, ouvem escama. 90% das pessoas ouvem escama. O que é que isso mostra? Que nós, tendencialmente, vemos o mundo como nós somos e não como ele é. E esta prova eu vejo com grande potencial para inverter esse processo, não é? Ampliar os horizontes. Uma outra situação, que não está aqui explicitada no verbete, é o pensamento divergente. É algo que já foi amplamente estudado na psicologia e que justamente na educação formal vai diminuindo essa capacidade. Ou seja, você pega uma criança e introduz ela no sistema de ensino, e aos 5, 6 anos, se você perguntar para ela uma solução para um problema, o grupo de crianças inventa naturalmente 10, 20, 30 soluções possíveis para o problema. À medida que vai avançando no sistema de ensino, essa capacidade vai decrescendo. O que é que isso mostra? Que o nosso sistema de ensino, em geral, formata, tende a indicar aos alunos que há uma maneira de pensar, no máximo duas. As crianças ou os jovens chegam a uma determinada altura da sua vida e pensam de uma forma já bastante formatada. Ou seja, mostra talvez que o sistema de ensino formal vai matando essa capacidade de pensamento divergente, que é justamente aquilo que eu acho que poderá ser uma das situações mais úteis deste exercício, desta prova de imagística. Eu penso que já explicitei tudo, o essencial, mas a questão final seria se a Nara acha que esta prova pode ser justamente um protótipo de como se pode acrescentar a nossa criatividade individual em prol de um maximecanismo. Eu penso que sim. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho certeza que sim. Né? Eu faço parte da equipe represento, coordeno a prova, faço parte da equipe. Nós não realizamos a prova, só realizamos a prova no dia da prova, no evento, né? Antes para poder configurá-la. Então, eu realizei a prova 4 vezes antes do evento acontecer. E só nessas 4 vezes já tive uma expansão cosmovisiológica que a gente pode dizer muito acima do esperado para um exercício que, à primeira vista, parece ser um exercício muito simples e muito singelo. E é um exercício que mostra, efetivamente, como você colocou, a questão de diagnóstico, ou te coloca diante da sua realidade em relação a uma coletividade, né? Ou tanto de abstração, que a própria realidade consciencial da pessoa, a sua realidade consciencial, é ilustrativa da abstração em relação a um todo, né? Então, a gente normalmente pensa na abstração
como se fosse alguma coisa fora de nós, mas você como realidade abstrata, né, ou já abstraída, vamos dizer, como nós nos abstraímos do todo, né? Então, eu penso que sim, eu penso que ela é um elemento, um instrumento forte e demarcador e emblemático nesse sentido. Nara, agora tem Obrigada, eu já anotei aqui para acrescentar. Um teletertuliano que ele quer parabenizar você e pelo verbete, e ele pede que você fale mais sobre o enfrentamento. E está na página 16. Como ele acontece durante a realização da prova e qual o seu reflexo na consciência após essa experiência? É na página 16, no número 8. Todos os elementos que estão aqui em ordem alfabética, que a gente fala que são objetivos práticos, alcançáveis e recomendáveis ao participante da prova, eles foram elaborados a partir da minha experiência fazendo a prova e, especialmente, da minha experiência em relação às atitudes daqueles que fazem a prova. Então, como é que as pessoas reagem diante da prova, né? E como, às vezes, essa reação faz com que elas... É determinante da escolha em permanecer na prova ou não, ou nunca mais aparecer na prova. Algumas pessoas fizeram uma vez e nunca mais quiseram fazer a prova. Nunca mais quiseram entrar na prova. Então, assim, isso mostra como é difícil, né, para aquela pessoa, assim, enfrentar. Claro que existem pessoas que nunca mais fizeram a prova porque não puderam, tiveram aí compromisso. Mas algumas não fizeram porque ficaram muito traumatizadas com a prova no primeiro momento. Quer dizer, o resultado da prova marcou a pessoa de forma traumática ou de forma negativa. Isso tem relação não com a prova, tem relação mais diretamente com a pessoa, quer dizer. Então, eu penso que avaliar quais são os pensamentos, né, os sentimentos, né, enfim, o padrão das suas energias ou a sua pensanidade no momento da prova ajuda muito, primeiro, para que você identifique o que você está pensando, o que você está sentindo, né, que padrão de energia você está conseguindo manter naquele momento da prova. Depois, para que você, então, estude até que ponto esse padrão te favorece ou te desfavorece. E aí, se você chega à conclusão de que isso te desfavorece, que você, então, estabeleça ou continue estudando maneiras de enfrentar essa realidade para poder retomar. A gente sabe que a prova, ela tem esse objetivo, de colocar você diante dos seus trafaus, né? Das questões, ou dos seus trafares também, e dos seus trafores. Quer dizer, você vai ver, ali você vai ver o que você tem de melhor, o que te falta, porque você não tem a menor noção, ou não tem mais o que dizer, e também o que você precisa superar, que é, enfim, as associações equivocadas, ou, enfim, os caminhos que você toma, os desvios, as repetições, as redundâncias, né, os apriorismos, uma série de coisas que aparecem lá na hora da validação. Então, eu acho que não é o objeto, você vai fazer as 200 correlações dos objetos, mas é como você está durante todo o tempo que você está fazendo essas 200 correlações. Então, é mais... Em suma, o objeto principal da prova é a gente mesmo, né? Em outras palavras, né? O pretexto para você poder ter mais recursos para autoconhecer-se. Agora, Nara, você poderia... eu estou me antecipando. Deixa eu fazer a pergunta. Você poderia citar um objeto onde o resultado da prova de magística se revelou mais complexo? Teve vários objetos em que o resultado da prova se revelou mais complexo. Por exemplo, o tertuliário, que é a maquete do tertuliário para algumas pessoas, né? O resultado da prova se revelou muito complexo. Eu acho que uma prova que a gente teve também que foi de alta complexidade, no sentido de que as correlações eram correlações muito claras, muito completas e muito elucidativas de uma cultura geral. Foi uma flauta de alguém que não é flautista, que não toca flauta nessa vida, né? Eu tinha certeza que a pessoa tocava flauta. Fui conversar, a pessoa não toca flauta e ela conhece flauta porque, enfim, é um objeto como outros, a pessoa já tem esse padrão de estudar, não só objetos musicais, mas objetos de uma maneira geral, que estão dentro da história, que ocupam um espaço significativo na história, enfim, é médico, então não é o caso. E um outro objeto foi a calimba, que é um piano polegar,
que é um objeto que a pessoa não sabia o que era o objeto, sabia que era um instrumento musical, e também conseguiu fazer uma prova com elementos, né, sem saber o que era o objeto, com elementos bem complexos na descrição e, até certo ponto, surpreendentes. Estou colocando complexidade no sentido de uma surpreendência ou de contraste ou transbordamento do que... Porque, de uma maneira geral, todas essas provas que estão aí como um número maior, elas também tiveram elementos complexos, mas estou trazendo aqui alguns que eu lembro que foram surpreendentes. Agora, Nara, tem uma pergunta aqui de Madrid. Ela quer saber se é possível realizar a prova da imagística à distância. Nós estamos tendo algumas solicitações já nos últimos 3 anos. As únicas vezes que nós itineramos com a prova da imagística foi para Aracê, porque lá no Espírito Santo, nesse campus, a gente tem, por exemplo, agora mesmo, essa semana que vem, chega aqui um voluntário que vai levar de carro os objetos, que é um número reduzido de objetos, porque lá eles têm um espaço que também não é muito amplo, então são 30, 35 objetos, que nós deslocamos daqui para lá, acomodados, né, todos embalados direitinho. Um voluntário leva daqui para lá e traz de lá para cá, de automóvel. Pensei agora numa impressora 3D para fazer a prova EAD. Não é? Isso. Seria, você sabe que tem uma aqui em São Paulo agora, né? E, aliás, eles estão fazendo lá uma exposição em São Paulo, com essa impressora 3D, de um sítio arqueológico no meio do centro urbano, né? E estão reproduzindo a réplica das peças, que são peças que de final do século XIX, final do século XVIII, eu acho, que descobriram de uma antiga olaria que havia em São Paulo. Mas, enfim, seria ótimo se a gente pudesse fazer isso. Mas o que a gente tem feito? A gente tem levado para lá e volta de carro para cá. Existe um problema de fazer a prova em outros estados. Isso trata-se de um acervo institucional. E um acervo institucional, para ser deslocado de um lugar para outro, ele tem todo um trâmite de documentação, registro em cartório, identificação das peças, e tem o risco também, né, de você deslocar esse acervo e haver algum problema. Então, a gente está avaliando essas questões para poder atender a essas demandas. Mas, inicialmente, a gente já teve demanda de São Paulo, já teve demanda de Fortaleza, e a gente não pôde atender ainda, mas nós estamos discutindo essa questão e vendo como é que a gente pode resolver. Ok? Pessoal, a gente agradece muito a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos. Muito obrigada, professora Nara. Aguardamos os próximos verbetes. Tá bom. Foi um prazer tê-la aqui. Eu acho que a gente está bem motivado, mais motivado ainda, e eu espero que muitos novas pessoas possam experimentar a prova, tá certo? E, usualmente, você já sabe a data da próxima? Eu acabei de ver que eu não trouxe Mas deve ser abril ou maio, não é isso? Final de abril, início de maio. 10 de maio já está. 10 de maio, a próxima prova, que é a 10ª, porque a 9ª vai acontecer no campus do Aracê no final do ano, agora, durante o encontro de voluntários lá. Então, a 10ª prova, dia 10 de maio de 2015. Estão todos convidados. É um domingo de manhã, na primeira hora, logo depois do café da manhã. Tá bom? Muito bem. Ok, obrigada. Então, muito obrigada, Nara. Então, vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 34 assinaturas no livro de presenças, 18 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. A Maria, com a primeira semana de Serenologia da Aracê, e a Rosemary, com o curso de Introdução à Serenologia. Boa tarde. As sincronicidades são imensas, enormes e várias. Primeiro, eu estou inscrita aqui para falar sobre a primeira semana de Serenologia no Aracê. E dentro dos eventos de final de ano, acontecerão, entre outras atividades, a 9ª prova de imagística. Todos estão convidados. Então, vamos lá. A Aracê convida você para a primeira semana de Serenologia. O evento acontece de 27 de dezembro de 14 a 6 de janeiro de 15, no campus Aracê, em Domingos Martins, Espírito Santo. O evento é uma parceria com a Sinvex
e SEAEC, e contará também com a participação de pesquisadores da Intercamp. Fará parte do evento curso de imperturbabilidade, 9ª prova de imagística, 2º fórum de serenologia, 4º encontro de serenautas, dinâmicas parapsíquicas aplicada à serenologia. Haverá também a confraternização de Réveillon em hotel próximo ao Campus Aracê, no alto das Montanhas Capixabas. Aproveite o final do ano para ficar imerso no Holopensine da Serenologia. Vagas limitadas. Interessados podem entrar em contato com eventos@arace.org ou pelo telefone 27 99272 0652. Outra divulgação. A Aracê informa que está aberta a agenda para experimentos no Laboratório Serenário. Interessados podem entrar em contato com o e-mail saude@arace.org. Estou aqui para convidá-los para o curso Introdução à Serenologia. Já que estamos falando hoje muito de serenologia, prova de imagística, o encontro de voluntários e serenautas lá na Aracê, esse curso vai acontecer aqui no SEAEC e é uma boa oportunidade para você começar aí, entrar, né, fazer uma imersão nesse Holopensene da serenologia. Esse curso visa compartilhar para tecnologias de pesquisa amplificadoras do autodiscernimento, colaborar na estimativa do percentual pessoal de serenismo e, através da maior compreensão do modelo evolutivo, incentivar o investimento na autoconsciencialidade serena. O curso acontecerá aqui no SEAEC, no auditório do SEAEC, dos dias 14 a 16 de novembro agora de 2014. As inscrições poderão ser feitas na recepção. Maiores informações aí pelo telefone do SEAEC, código de área 45, o número é 35252652, ou pelo e-mail seaec@seaec.org. Esse curso é uma realização do SEAEC em parceria com a Serenos, a pré-IC da Serenologia. Contamos com a sua participação. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Travão no Voluntariado, especialidade Alta Sediologia, verbetógrafa Jacinta dos Santos. Boa tarde a todos.